Bem, pessoal do canal Cláudio Gouveia, fiquei uns dias sem fazer vídeos, porque eu dei uma parei assim numa situação meio que eu tive que refletir um pouco, certo? Inclusive é o assunto que eu quero falar para vocês. E isso é bom quando acontece. Então eu tive que refletir muito, né? Tive que ler alguns livros, vídeos. Então eu tive que retroceder no tempo. E retrocedendo no tempo, por causa do assunto que eu estava falando, eu lembrei de que, deixa eu ver quando foi que eu postei esse vídeo, que teve muito pouca visualização, muito pouca mesmo, né? Quando foi que eu postei esse vídeo aqui? Deixa eu me ver. Publicado em 18 de novembro de 2015. Eu pergunto para vocês, teve muito pouca visualização, obviamente, porque meu canal é muito pequeno, certo? Por quê? Porque eu sei que agora ele não vai ter tanta repercussão, porque geralmente as pessoas são assim. Quando vim pessoas de mais conhecimentos que assimilaram o que eu estou falando, aí esse canal e esses vídeos que eu estou fazendo terá muita importância, ok? Então é por esse motivo, pensando na geração que vem, é uma geração que vai compreender a linguagem e vai conseguir fazer a sacada. Porque a geração de hoje, não tô colocando vocês, tá, que estão assistindo meu vídeo. Obviamente, se você se encaixar nisso que eu vou dizer, então você é uma pessoa humilde. Mas a geração de hoje, elas foram afetadas pelas técnicas do anticristo para tirar a capacidade dela de raciocínio, de inteligência, de raciocinar a respeito desses assuntos. Porque houve um trabalho específico para isso. Então, as pessoas hoje elas estão mais focadas em brincadeiras, né, em diversões, em novelas, pornografias. E elas não estão voltadas por causa da técnica que os senhores do mundo utilizam, elas não estão voltadas para as verdades a respeito daquele que está preparando tudo para os dominar, que é o anticristo. O assunto de hoje é o anticristo. Ok, pessoal? Esse rapaz aqui, ele é um judeu ortodoxo e ele está falando que os sionistas, os judeus, né, os sionistas, eles não compartilham da mesma verdade dos ortodoxos, certo? Ele diz isso. Então, por que que eu tive que voltar nesse vídeo que foi postado aqui em 18 de novembro de 2015? Ou seja, em 2015, então há 3 anos atrás, não, 2 anos e pouco, né? Porque até chegar a novembro ainda tem muito tempo, mas 2 anos e pouco atrás, eu coloquei esse vídeo, postei esse vídeo por tema, mostrando as técnicas dos Illuminatis para dominar e exterminar a população. Ou seja, 2 anos, quase 3 anos atrás, eu postei esse vídeo que teve muito poucas visualizações. Aqui aparece 43 visualizações. Aí eu percebo que as pessoas não amam o conhecimento. Ou seja, existe uma manipulação já no YouTube, né? Já existe uma manipulação no YouTube. Ou seja, aquela técnica que está nos últimos vídeos que eu coloquei, né? O decálogo de Lenin, que é para se infiltrar e dominar todos os veículos de comunicação em massa. Ou seja, eles já saíram da televisão para o YouTube, que é a potência, YouTube, Facebook, que é a potência da comunicação, né, pessoal entre as pessoas. Mas hoje em dia já
é um veículo de comunicação muito forte. Então, obviamente, eles não vão deixar de entrar nesses veículos de comunicação. Então, eles vão estar podando as informações que revelam eles. Então, esse vídeo, esse canal, ele está sendo podado, obviamente. Certo? Ele está sendo podado. E outros canais que falam a verdade a respeito dessas coisas também estão sendo podados. Certo? Para que ele não cresça, para que as pessoas não fiquem sabendo a verdade. Aqueles canais que trazem uma verdade meia boca, que faz a vontade dos senhores do mundo, eles crescem demasiadamente. Mas os canais que estão trazendo uma verdade, certo? Que revela esse anticristo, a ação do anticristo, quem que os anticristo usa, né? Os seus agentes. Esses canais que mostram a você a verdade, eles não permitem esses canais crescerem. Isso vocês vão estar vendo reclamações, não é só nesse canal aqui não, é muitos outros canais que trazem conteúdos verídicos, que revela a ação do anticristo, de que forma ele está atuando. Eu coloquei esse vídeo aqui mostrando as técnicas dos Illuminati para a dominação e exterminar a população há quase 3 anos atrás. Esse judeu, ele está falando, ele diz claramente que os senhores do mundo, as televisões, as comunicações que estão sendo dominadas pelo anticristo, estão mentindo a respeito da convivência deles com os muçulmanos, certo? Ele está dizendo nesse vídeo aí e mostrando às pessoas que o sionismo é culpado disso. No vídeo anterior a esse que eu fiz, eu coloquei a respeito, né? Foi 2 vídeos anteriores a esse, o sionismo, e coloquei também o Decálogo de Lenin, né? Que se você começar a estudar isso agora, no momento que você não conhece a fundo o assunto, você vai achar uma coisa de louco, certo? Mas você deve estudar o assunto. Por quê? Porque se você não tiver respaldo para conhecimento do assunto, você não vai entender absolutamente nada. Então você vai ficar com aquilo que já te colocaram na sua mão, com aquilo que a igreja e os teólogos de hoje pregam para você, e você vai comer aquilo como sendo a pura verdade, a mais pura verdade. Aí você pode chegar diante do Messias e dizer: mestre, profetizei no teu nome, expeli demônios no teu nome, fiz muitas coisas no teu nome. E você corre o risco de ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Poxa, isso é falta de você entender que a salvação é individual, gente. A salvação é individual. Você tem que parar de confiar em seres humanos para te guiar à eternidade. O mestre não deixou isso no domínio de homens. O Senhor Jesus, preocupado com você, preocupado comigo, preocupado com os discípulos, preocupado com todos aqueles que são dignos de entrar no reino, ele, preocupado com isso, não permitiu a capacidade de te levar à sabedoria, ao conhecimento, a toda a verdade. Ele não permitiu que ficasse a cargo de homens, muito menos de anjo. E enviou um Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade. E você vacila deixando o conhecimento que te leva à salvação na mão de homens.
Você não tem medo, não, de estar sendo guiado por uma pessoa que acredita piamente no que está ensinando, porque ela já recebeu esse ensino de outros que passaram esse ensino, mas esse ensino se iniciou, essa técnica que eles estão ensinando se iniciou no colo do anticristo, no coração do anticristo, para dominá-los. Você não se preocupa que a teologia possa estar contaminada, como nós vemos nos vídeos anteriores e como vocês têm visto naquele documentário que eu falei para vocês estudarem, que eu indiquei, que eu vou deixar na descrição desse vídeo por causa do que eu estou falando agora, que é Israel e a farsa do anticristo. Aquele documentário, ele mostra passo a passo como que o anticristo está atuando. Só que aquele documentário, ele ainda é muito simplista perto da atuação do anticristo, porque naquele documentário eles não mostram como que a monarquia foi destruída. Naquele documentário ele não mostra como que as técnicas dele para dominação e mudança das leis de um país. Naquele documentário eles não estão mostrando os decálogos, as formas que eles utilizam para se infiltrar em um país e dominá-lo. Naquele documentário não mostra a regra de 3, que é a atuação deles para destruir a monarquia, se infiltrar dentro das nações e dominá-las por dentro. Aquele documentário não mostra o motivo pelo qual eles tiveram que destruir a monarquia. Porque se a monarquia existisse, não teria como o anticristo dominar o mundo. Então é necessário primeiro destruir a monarquia. É necessário primeiro destruir a nossa Constituição Federal, as leis que nos regem, as leis que regem o país. É necessário fazer emendas para dominar o país. Porque sem isso eles não conseguem fazer. Com a monarquia eles não conseguem dominar o país. No documentário não mostra isso. O documentário só mostra, ele é direto, mostrando que o sionismo, ele nasceu no coração dos satanistas. A origem cristã sionista e as influências satânicas dos Rothschilds. Os templos buscavam fontes que eu sabia que existiam, por minhas intuições, sobre as influências sionistas nas igrejas evangélicas. E quem procura acha, como afirmou Jesus. Agora, graças a este artigo raro que encontrei de James Rolfe, cristão e de descendência judaica, em conjunto com a minha bagagem bíblica e cultural, podemos fazer uma verdadeira síntese, estudar e matar a charada toda de como a elite maldita Illuminati tem sido a verdadeira responsável pelos declínios civilizatórios ocidental-cristão. E sempre nos deparamos com os capitalistas Rothschild, aqueles que não se importam com a vida, com a fé cristã, com o mundo mais socializável, assim como a morte, destruições, genocídios, escravizações e outras, sempre em favor de suas ambições. O artigo é longo, mas nele você entende minuciosamente as adulterações sionistas ou sionista na Bíblia, seus agentes, intenções e as consequências tristes do acolhimento inocente pelos modernos líderes cristãos evangélicos nessas doutrinas recentes, modernas e anticristãs. Bom, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês adiante, a fundo, toda essa verdade para vocês, para que o vídeo não fique muito longo. Então eu vou fazer um vídeo falando só sobre esse sionismo dos satanistas, dos Rothschild. Ok? Um abraço e continue ouvindo. Mas antes, pessoal, quero mostrar para vocês a origem cristã sionista dos Rothschild. Infelizmente,
como veremos agora, fundamentalistas foi se infiltrando, sequestrando e dominando pela estratégia dos Rothschild de financiar ambos os lados da guerra. As igrejas fundamentalistas acabaram sendo moldadas e influenciadas para com o apoio aos interesses da agenda sionista. Os dois agentes principais nesse esquema foram John Nelson Darby, 1800 a 1882, e Cyril Scofield, 1843 a 1921. O que Darby plantou, Scofield regou e disseminou. A teologia que eles desenvolveram serviu à agenda fazendo várias afirmações. Agora prestem atenção nos mandamentos, nas afirmações deles, ok, pessoal? Esse Cyril Scofield, tá? Scofield, dá para vocês perceberem que existe uma Bíblia Scofield. Se você não sabe, pode digitar no seu Google, no seu YouTube aí que vai aparecer. Já a influência deles, certo? Essa família sionista dos Scofield, dos Rothschilds, eles patrocinaram muitas desinformações. E vou mostrar alguma delas agora, lendo aqui para vocês. Esse pontinho vermelho, o primeiro pontinho vermelho aqui que vocês estão vendo, vou ler ele agora. E isso vai se tornar familiar para você, porque você já ouviu muito isso. Eu também já ouvi muito isso. Deus queria que os judeus retornassem à Palestina e assumissem o controle de lá. Você já ouviu muito isso? Deus tem dois planos de salvação. Uma através do Evangelho de Jesus Cristo e outro garantida e reservada para os judeus e seu povo escolhido. Isso também você já ouviu por aí. Terceiro, os cristãos não devem envolver-se na política, na educação, nos negócios ou nas artes, uma vez que estas são questões mundanas, que devem ser deixadas nas mãos de pessoas mundanas. As consequências dessa doutrina são muito visíveis na cultura americana hoje. Aqui na nossa do Brasil, né, na América Latina, América do Sul. Então, isso reflete muito na nossa cultura da América do Sul, na parte cristã também. Então, vamos para a quinta. Deus lida com a humanidade de forma diferente durante diferentes períodos de tempo e histórico ou dispensações, das quais existem 7. A atual, graça sobre Jesus Cristo, e apenas a 6ª das 7 dispensações. A igreja cristã está condenada a um invisível fracasso, que trará a dispensação da graça a um fim. O fim desta era dispensacional será marcada pela tribulação, perseguição mundial sob direção do anticristo por um período de 7 anos. No entanto, os cristãos não precisam se preocupar com isso, uma vez que Jesus vai arrebatá-los para fora da terra e não passarão pelas dores cataclísmicas. Agora vamos para uma outra parte aqui, muito interessante também. A terra então experimentará uma era judaica. Os sacrifícios de animais ritualísticos judaicos serão reinstituídos. Jesus reinará por 1000 anos no Templo de Salomão, reconstruído em Jerusalém. Essas doutrinas, cujo resultado principal era sionismo cristão, podem parecer aborrecidas para os ateus e agnósticos, mas são, no entanto, extremamente relevantes para o Estado imundo sionista. Elas são defendidas por teólogos de status e celebridades como Hal Lindsey, Pat Robertson e John Hagee, este último autor do livro e série Deixados para Trás, e são visões predominantes em muitas igrejas evangélicas conservadoras. Sem essas ideias amplamente difundidas, não haveria nenhum Estado israelense criado em 1948, nem o 11 de setembro.
e nem as guerras modernas no Oriente Médio. O contexto. Pessoal, então vamos dar continuidade nesse vídeo e depois eu vou estar abrindo com vocês as demais coisas que precisa ser feito, ok? Então vamos continuar ouvindo e fiquem atentos. Não esqueça de dar seu joinha e inscrever-se no canal, ok? Vamos continuar. Ele está mostrando, para quem tem conhecimento, ele está mostrando exatamente isso. O documentário é muito rico. Você deve assistir o documentário com papel e caneta na mão para entender. Quando você assistir o documentário, você vem e assiste esse vídeo aqui do meu canal, tá lá, mostrando as técnicas dos Illuminatis. Nesse vídeo aqui eu mostro coisas profundas que eles utilizam para dominar as nações. Eles usam técnicas de lançarem câncer nas pessoas que não querem obedecer a eles diretamente, de escuta, né, de monitoramento, monitoramento de outros países, para saber como que eles estão atuando para dominá-los com facilidade. Eu vou estar falando a respeito disso. Por que que hoje, né, existe o nosso sistema governamental? Quem escolheu o nosso sistema governamental? Por que que eles escolheram o nosso sistema governamental? Se eles não tivessem utilizado o presidencialismo aqui no Brasil, se fosse a monarquia, eles não conseguiriam se infiltrar aqui não. Eles não conseguiriam dominar essa nação. Certo? Eu fiquei uns dias sem fazer vídeo, pessoal, porque eu me deparei nessa situação. Então, no vídeo anterior, eu recomendei para vocês alguns canais. Foi o canal do Olavo de Carvalho, da Joyce Hasselman, do Nando Moura, né, do Terça Livre. Eu recomendei esses canais a vocês. E deixei bem claro que eu não concordo com tudo. Obviamente, vocês também devem analisar a fundo e não deve concordar com tudo que se fala. Por que eu indiquei esses canais? Porque eles mostram mais a verdade, eles são contra o comunismo, né? Contra a esquerda, certo? Porque a esquerda é ruim, mas a direita também tem seus problemas, certo? Se a direita for independente, como nós achamos que o Bolsonaro é um político independente, que não faz parte de sociedade secreta, porque se Bolsonaro não fizer parte de sociedade secreta, há uma dificuldade para o anticristo, a sociedade secreta, induzir ele, né, a fazer a vontade deles. Certo? Se ele for independente, não tiver engajado em sociedade secreta, então obviamente ele vai fazer um governo para o povo. Mas se eles estiverem sendo enganados, se Olavo de Carvalho estiver sendo enganado, se Nando Moura estiver sendo enganado, Joyce, a respeito do sionismo e do anticristo de Israel, se eles não tiverem conhecimento a fundo disso, a respeito do sionismo, nós estamos indo para o braço do anticristo. O presidente Trump nos Estados Unidos, ele é pró-Israel, certo? Lá ele quer transformar Jerusalém na capital de Israel. Então, ele é pró-Israel. O nosso futuro presidente, Jair Bolsonaro, ou Jair Messias Bolsonaro, a carreira dele é perfeita. Ele está em primeiro lugar.
estão tentando dizer que não, mas está em primeiro lugar. Porque aqui eu fiz pesquisas boca a boca e ele sempre venceu as minhas pesquisas boca a boca. Pesquisa a mim mesmo, perguntando às pessoas quem que você vai votar, hã? E só deu ele. Então, se ele não souber a respeito da infiltração do anticristo no sionismo para a dominação do mundo, ele será pró-Israel por causa da boa história que tem Israel antes da guerra, antes do holocausto. Os verdadeiros israelitas foram mortos. Os verdadeiros israelitas estão gritando, dizendo: olha, não é por aí. Os verdadeiros israelitas conhecem, sabem que a estrela, o hexagrama da bandeira de Israel, não é a estrela de Davi. Eles sabem que aquilo é a estrela do Deus Reifã. Mas será que Joyce Halseman, será que Olavo de Carvalho, será que o Nando Moura, será que todos esses sabem dessa verdade? Será que eles sabem que o que está ali é uma representatividade de um Deus sátiro? Ou seja, o do anticristo? Será que eles sabem? Aí, por isso, me deparando com esse novo conceito, eu tive que parar para refletir, porque eu vim na pisada, né, do anticristo, a atuação dele, observando mais ele agindo na esquerda. Só que agora eu vejo ele agindo na direita. E esse é o mais sério. Obviamente, quando eu parei para pensar, poxa, eu uso a minha mão direita e uso a minha mão esquerda. Por que eu utilizo as duas? Quando eu quero utilizar essa e quando eu quero utilizar essa, eu utilizo para alguns fins, mas a cabeça é a mesma. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, vou deixar essa abertura aqui para vocês refletirem a respeito. No próximo vídeo, eu quero estar mostrando assim, não a fundo, porque a fundo quem deve ir é vocês. Eu vou trazer como se fosse um índice, sabe? Vou deixar para vocês o que vocês devem estudar para saber como que o anticristo se infiltra e domina. As técnicas que ele utiliza para infiltrar e dominar. Aquilo que o anticristo teve que derrubar para poder conquistar o mundo. Ele teve que derrubar a monarquia, certo? E ele conseguiu, através de sua técnica. Qual foi a técnica que ele utilizou? Já vou antecipar a vocês. Ele utilizou a regra de 3. E ele tem utilizado essa regra de 3 para tudo. Então, aonde ele chega para dominar, ele utiliza suas técnicas. Essa regra de 3. Se aqui no Brasil, mesmo com o nosso presidencialismo, né? É meio parlamentarismo, meio presidencialismo, né? Que é uma mistura, né? Se a nossa Constituição Federal não fosse mexida, ele não conseguia atuar completamente. Então ele teve que fazer as emendas. Então essas PECs que surgem, essas emendas que surgem, elas surgem para poder transformar a nossa Constituição em um monstrengo. E se infiltrar na nossa nação e dominá-la com esse tipo de coisa. Usando o quê? O que ele utiliza para poder mudar a opinião pública? A opinião que era favorável ao bem comum da sociedade, agora ela já não é mais favorável. Por quê? O que fez ela mudar de ideia? O que fez ela mudar de ideia, pessoal, é exatamente a regra de 3 que eles utilizam.
A regra de três que eles utilizam, certo? Como funciona a regra de três, irmão Cláudio? Vá, anteceda aí. Eu estou tentando matar a curiosidade de vocês com pequenas coisas. Por exemplo, se o cara, que nem eu dei no vídeo anterior, se ele quer produzir o desarmamento, então ele vai mostrar algumas chacinas, eles vão patrocinar chacinas, eles vão mostrar aquilo como se aquilo fosse uma coisa que todo indivíduo fosse daquele jeito, né? Que não tivesse a sua arma lá e não tivesse equilíbrio sobre ela, não tivesse controle sobre ela e saísse cometendo assassinatos, genocídios. Então ele usa a regra de três dessa forma. Eles utilizam os veículos de comunicação, né, em massa, as televisões dele, divulga aquilo. Então eles usam a regra de três. Primeiro eles mostram o problema, divulga isso nas televisões dominadas por ele e depois eles dão a solução, que é o quê? A lei. Na lei eles vão lá e dão a solução desse problema, certo? Então eles fizeram isso na época da monarquia, arrancaram, decapitaram reis à torto e à direita. Ele se infiltrou em muitos lugares e tem dominado o mundo, certo? Então, para que não fique muito grande, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.